Salve, salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve em TV aberta, eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta terça-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, sempre ele, o jornalista, o repórter esportivo, maratonista, goleiro, o serelepe da TV Câmara de São José, o Bruno Castilho está com a gente. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. E mais uma vez é um prazer inenarrável estar em mais um programa Hora do Esporte aqui na TV Câmara. E aqui com a gente também o nosso Luiz Fernando, tradutor de Libras, o torcedor fanático pelo Santos. Tudo bem, Luiz? Opa, aqui, certinho, beleza? Toquinho bonitinho. Meu caro Brunão, meu caro Luiz, quem está em casa acompanhando, a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando de basquete, porque na última sexta-feira o São José Basquetebol foi até Rio Claro, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, a chamada fase de realinhamento. Que beleza, hein? E depois de um primeiro tempo equilibrado, no segundo, só deu os donos da casa e o São José acabou derrotado. Vamos ver como é que foi a partida? Coloca, Matheus! São José e Rio Claro fizeram um primeiro quarto de muito equilíbrio e alternâncias no placar. Os primeiros pontos foram do time joseense, mas logo o time rioclarense começou uma reação e não demorou muito para passar à frente no placar. Mas como o jogo era franco, logo o São José retomou a liderança nessa bola de 3 de Renato Carbonari. A partida estava com ritmo frenético, com os ataques levando vantagem sobre as defesas. Mas no final, o Rio Claro foi um pouquinho melhor e acabou vencendo os 10 primeiros minutos por 21-18. No segundo quarto, o equilíbrio se manteve em quadra e as equipes trocaram cestas logo no comecinho do período. E mesmo com o jogo lá e cá e a mão calibrada nas bolas de 3, o São José sempre se mantinha 2 pontos atrás no marcador. O máximo que conseguiu foi o empate, quando o placar mostrava 34-34 depois dessa linda bola de Chuá de Figueiredo. Se o São José contava com a mão calibrada do argentino, o Rio Claro contava com o americano Kenny Dawkins. O baixinho, em 2 ataques, colocou 5 de frente para os donos da casa. Além de Cassiano nessa bela jogada individual, para abrir 7 de vantagem nos 2 minutos finais do segundo quarto. Quando restavam pouco mais de 30 segundos para terminar o primeiro tempo, Fidelis meteu esse gatilhaço para o São José, caindo a vantagem para apenas 1 ponto e caindo também a energia do ginásio Felipe Caran, deixando a quadra completamente às escuras. Aos poucos, as luzes foram reacendendo e mesmo não voltando por completo, as equipes jogaram os 30 segundos restantes da primeira etapa. E ainda deu tempo do Rio Claro fazer mais 2 pontos com Holloway e terminar o segundo período empatados em 24-24, levando a partida para o intervalo em 45-42 para o Rio Claro. A paralisação do primeiro para o segundo tempo fez bem para o Rio Claro, que começou a abrir vantagem sem tomar conhecimento do São José. A Águia do Basquete, por sinal, não acertava mais nada. E a vantagem, que era de 3, logo pulou para 10 depois desse chute de Wesley Senna. O São José continuava irreconhecível em quadra, uma sucessão de erros seguidos de ataque, nada mais caía para o time de azul. Em compensação, pelos lados do Rio Claro, tudo dava certo. E os donos da casa fecharam o terceiro período com vitória de 27-15 na parcial e levando a partida para os últimos 10 minutos com o placar mostrando 15 pontos de vantagem para o Rio Claro, 72-57. O São José veio pro tudo ou nada na reta final da partida e olha que até que deu certo nos primeiros minutos, caindo a vantagem rioclarense para 10, quando o placar mostrava 74-64 para os donos da casa. Só que o Rio Claro conseguiu neutralizar a reação do São José e voltou a se impor em casa, colocando 16 pontos de vantagem com o placar mostrando 81-65. Aí foi só manter o ritmo, se aproveitando de um São José abatido nos minutos finais para sacramentar a vitória. Final no ginásio Felipe Caran, Rio Claro 97, São José 82.
Que coisa, hein, Brunão? Mais uma vez o São José no segundo tempo começou bem ali, né, pau a pau o jogo, mas depois do segundo tempo a coisa desandou de vez, né? Você falou até no texto, né, que as Tava coisas... bom o texto? Tá muito bom, parabéns. As coisas para o São José começaram a não dar certo, né? As bolas não caíram e para o Rio Claro, da onde chutava, acertava, enterrada, enfim. Acho que foi mais uma tarde e noite que deu certo, né, pro Rio Claro do que as coisas que talvez deram certo para o São José. Então foi mais competência e sorte até um pouco do Rio Claro e má sorte até do São José, que não teve esse bom aproveitamento nos arremates, nos arremessos na segunda etapa. Esse Rio Claro é uma boa equipe, tem o Fernando Pena, que é um técnico da nova geração, ex-jogador, jogava muito Fernando Pena, bolinha de 3, jogou tanto tempo aí no Pinheiros e outros clubes, Limeira também, enfim, e tem os dois americanos, o Holloway e o Dawkins. O Holloway, inclusive, o Holloway foi o cestinha da partida, 23 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, seguido pelo Cassiano, com 17 pontos, um rebote, 6 assistências, e o Wesley Senna, 16 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Pelo lado do São José, o Figueiredo, 16 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Dimitri, 15 pontos, uma assistência e um rebote. O Renato Carbonari fez um double-double, 14 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Aquela dupla americana que eu disse, Holloway e Dawkins, também aí com o Cassiano, fizeram a festa contra o São José. Uma partida aí que agora o São José tem que levantar, né, a cabeça, levantar a poeira aí, sacudir a poeira, porque tem mais campeonato para frente e tem essa recolocação aí, né, como você falou, realinhamento, né, para decidir aí as colocações dos times, né, enfim, o São José já tem que partir para a próxima, já pensando no próximo compromisso. Vamos dar uma olhada nos jogos do São José nessa segunda fase. O Matheus vai colocar para a gente. Olha só, São José estreou vencendo o Liga Sorocabana 7-8-70, perdeu para o Rio Claro 9-7-82. Uma derrota é normal, mas não por 15 pontos. Acho que 15 pontos foi um pouquinho demais para o São José. Depois, amanhã já tem jogo, vai enfrentar o Osasco, que perdeu aquele jogo lá que não poderia ter perdido na primeira fase. Talvez tenha até custado uma das 5 primeiras posições para o São José. Depois sai para enfrentar o Araraquara e o Corinthians. Vamos ver agora a classificação dessa segunda fase do Campeonato Paulista. A federação ajeitou lá, agora é de 1 a 6. Os 3 primeiros é que vão avançar para a próxima fase. Lembrando que você poderia considerar o primeiro equivalente ao 6º colocado, o segundo equivalente ao 7º e o terceiro equivalente ao 8º. Porque esse terceiro aqui, se fosse hoje, o terceiro, que é o Corinthians, enfrentaria o primeiro lá da outra chave. O São José enfrentaria o segundo, que seria o 7º, enfrentaria o segundo. É uma zona, na verdade, esse realinhamento. Era só fazer primeira fase e segunda fase, né? Era simples assim. Mas então os caras não fizeram, tá aí, ó. Rio Claro segue líder, São José segundo com 12, terceiro o Corinthians com 11, depois Araraquara, Osasco e Liga Sorocabana. E só lembrando, no confronto direto, Rio Claro e São José se enfrentaram no primeiro turno, São José venceu por 10 pontos de diferença. São José perdeu por 15. Um eventual empate entre as duas equipes em pontos, Rio Claro leva vantagem porque venceu no confronto direto por uma vantagem maior. Tá certo, Brunão? Certo. Então tá bom. Brunão, vamos mudar de assunto porque o tempo urge, a informação não para. Tá olhando o relógio, tá com pressa. Falando de futsal, na última sexta-feira, o São José foi até o ginásio Vladimir Marques enfrentar o Corinthians pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional. E o atual campeão paulista goleou o São José por 4-0. Os gols do Timão foram marcados por Levi, Davis e Alan 2 vezes. Aliás, Brunão, só golaço desse jogo. Eu não vi os gols, mas a gente conversava aqui, né, que apesar de São José ter vencido a última rodada o Corinthians, né, agora mata-mata é outro campeonato, é outro jogo, né, até o técnico do São José também falou isso numa sonora que ele deu pra gente. Enfim, agora o São José tem que ver principalmente os principais erros que aconteceram aí nesse jogo para não cometer mais esses erros, né. O que já foi, né, os erros que poderiam ter sido cometidos já foram no primeiro jogo, né. E aí hoje o São José já sai, né, de 4-0 aí, vai ser difícil recuperar, juntar os cacos aí, porque 4-0, uma goleada assim, uma paulada desse tamanho é muito grande, mas para quem quer vencer tem que superar esse resultado adverso aí. Para o São José, basta uma vitória simples no tempo normal, obriga uma prorrogação e aí, por ter melhor campanha, na prorrogação o São José joga por um empate. Não é impossível, o São José já ganhou lá do Corinthians, mas a gente sabe que o Corinthians é um time
muito forte, é um time que é campeão paulista, não é à toa. É situação complicada, mas uma vitória por 1-0 leva o jogo para a prorrogação. E tem a questão da moral também, né, Vieira? Exato. Porque você toma uma goleada assim, desse tamanho, a moral vai um pouco para baixo, né? Então tem que recuperar essa moral aí para o segundo jogo. Jogos de ida já realizados das oitavas de final, Minas, todo mundo venceu em casa, exceto o Minas, que perdeu para o Sorocaba vencendo fora de casa 3-0. Depois Corinthians 4-0 para cima do São José, Campo Mourão 3-1 em cima do Joinville, 4-2 Erechim e Santo André, a Soeva 4-2 também no Cascavel, Pato Futsal 1-0 em cima do Praia Clube. Vira a tabelinha, meu caro Matheus, o Marreco empatando em 1-1, hoje Joaçaba e Jaraguá. Vamos ver os jogos de volta agora da Liga Nacional. Olha lá, dia 18, Açoeva e Cascavel, 23, São José e Corinthians, Joinville e Campo Mourão no dia 24 também Carlos Barbosa e Marreco, 24, Jaraguá e Joaçaba, Sorocaba e Minas já no dia 25. Pula, meu caro Matheus, Santo André, Intel e Atlântico Erechim dia 26, 27, Praia Clube e Pato Futsal, jogos de volta da Liga Nacional, jogos de oitavas de final. E olha só, Brunão, antes de encarar o Corinthians, o São José terá 2 confrontos regionais pela Liga Paulista. Já começa hoje, 19 horas no ginásio Tênis Clube, recebe o Pinda. Ô, louco, deu uma falhada na voz. O Pinda. E na próxima sexta encara o Taubaté fora de casa, Brunão. São dois... Um jogo acho que é mais clássico que o outro, né? O Taubaté, pela questão das cidades, enfim, já tem um clássico no futebol de campo e em outros esportes também. E aí tem esse jogo contra o Pinda. Serve para também rodar um pouco o elenco, dar mais tempo de jogo para quem não está jogando na Liga Nacional. Quem sabe aí variar um pouco o time, também variar a tática, montar táticas diferentes aí. Muito bem, sorte para o São José hoje e na próxima sexta-feira pela Liga Paulista. A gente vai para um breve intervalo, vou tomar uma água para azeitar a garganta, que o negócio está feio hoje. A gente volta já e rapidinho, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Brunão falando agora de vôlei, porque o time do Farmacon de São José recebeu no último domingo, pelo fechamento da sexta e penúltima rodada da fase de classificação, o Campinas, e perdeu por 3-1, com parciais de 23-25, 25-16, 18-25 e 15-25. Com o resultado, o São José acabou conhecendo a sua primeira derrota em casa e caiu da vice-liderança para a 4ª colocação, Brunão. Eu acho que de todas as derrotas dos times de São José nesse final de semana aí, acho que essa foi a maior zebra, né? O São José jogando em casa, a gente achava que o São José brincaria por essa liderança aí do campeonato, mas acabou sendo surpreendido pelo vôlei Renata, né? Pelo Campinas, acabou perdendo em casa diante da torcida. A gente está vendo imagens aí cedidas pelo Rodrigo Correia, da agência NTZ. O Rodrigão, gente da melhor qualidade. O Rodrigão já é sócio nosso aqui, traz o pessoal do rugby, traz o pessoal do vôlei, vem com todo mundo aqui. Agora, Bruno, o que me chamou a atenção é o seguinte... o time do Campinas não é bobo, não. Embora a gente vai ver a classificação já, ele está ali na parte intermediária da tabela, mas é um time forte, é um time de tradição. É o atual campeão paulista, se eu não estou enganado, se eu não estou fazendo confusão. Foi campeão paulista ou na última ou na anterior, mas foi campeão recentemente. Claro que os times remodelam e tal, né? Tem aquela mudança natural, mas enfim, é time de tradição. Agora, o que me chamou a atenção, por exemplo, o placar de 25-16, 25-15, não é para um time do São José só fazer isso. Ou o bloqueio da equipe do vôlei Renata, a equipe do Campinas estava muito bem, o ataque do São José também não funcionou tão bem assim, por um placar tão baixo. No primeiro set está normal, 25-23, tá ok, agora o restante, placar de chupetinha, né? Pois é, pode ser isso também, né? Os jogadores do São José cuidaram com um pouco do pé ou da mão esquerda, né, no caso, e não é uma ofensa para quem é canhoto, mas eu acho que pode ter sido uma tarde e noite pouco inspirada, mas são coisas que acontecem e a gente ficou até surpreso com esse resultado, né? A gente esperava, se fosse apostaria no São José vencendo esse jogo. Tem aquele lado, né? Tem um momento certo para perder e talvez esse tenha sido. Dá para, né? Melhor obviamente, São José ficar em segundo, onde ele permaneceria se vencesse até mesmo por 3-2. Mas perder também não é um desastre total, em que pese tenha caído da segunda para a 4ª colocação, né? Eu acho que essa derrota, até por mais que tenha sido em casa, eu acho que não é
não foi tão problemática. Talvez a derrota no segundo jogo, por mais ter sido fora de casa, mas contra o Suzano, que não tem a mesma força do vôlei Renata, ou não seja o mesmo Suzano de anos atrás, né? Talvez aí essa sim tenha sido um pouco mais pesada do que foi contra essa, porque esse time do vôlei Renata Campinas é um pouco mais parelho com o São José, né? Vamos dar uma olhadinha na campanha do São José até aqui, para a gente ter uma ideia de como vem sendo a campanha do São José. Estreou em casa vencendo a Atibaia, normal, essa derrota para o Suzano ficou meio engasgada aí pela forma que foi, depois 2 derrotas e vitórias maiúsculas contra o SESI e contra o Santo André 3-0, depois uma vitória mais do que maiúscula enfrentando o líder, o encontro do líder Guarulhos contra até então vice-líder São José, 3-2, um jogão de virada inclusive, o Guarulhos abriu 2-0, depois o São José acabou virando, e aí agora essa derrota para o Campinas. Na última rodada enfrenta o Araçatuba, fora de casa, Araçatuba que fica a 800 quilômetros de qualquer parte do mundo, Araçatuba que é longe pra dedéu. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Paulista, Guarulhos líder 15, Suzano, olha só o Suzano, hein? Vice-líder, SESI assumiu a 3ª posição, São José, o Farmacon de Vôlei São José, 4ª posição com 11 pontos, olha o Campinas ali, ó, ganhou 3 pontos, estava só com 6, foi para 9 já com essa vitória, bela vitória. Se o São José vencesse, ó, estaria aqui, ó, estaria com 14 pontos na vice-liderança, 1 ponto apenas atrás do Guarulhos. Depois, Atibaia, Santo André, Araçatuba, tá tudo em aberto ainda. O São José ainda pode chegar à vice-liderança, Brunão. E o Araçatuba, que tem 1 ponto, né, deve ser aí o fiel da balança, né? Quem perder ponto por Araçatuba, acho que não vai muito longe no campeonato. Então, o São José perdeu agora, mesma coisa do futsal, levantar a cabeça, pensar já no próximo jogo contra o Araçatuba, que em tese a gente não viu o Araçatuba jogar, mas a gente já sabe que é um time um pouco pior do que o São José. Fraco. Pior do que o São José. Então a gente já está contando com essa vitória do São José, mas como a gente sabe, né, o jogo é jogado, Lamaria é pescado, quem morre de véspera é peru, a gente vai esperar para ver se o São José vai levar essa vitória aí de Araçatuba. Você não me explicou esse negócio do peru ainda, por que é o peru, mas isso aí fica para uma outra... Porque o peru morre na véspera do Natal, ou é cozinhado na véspera do Natal. Então, mas por que o peru? Não pode ser frango, não pode ser outra coisa? Mas aí as pessoas comem o peru normalmente, né? Eu como frango, né? Mas está mais barato. Muito bem. O detalhe é o seguinte, Brunão e todos que estão acompanhando, São José dos Campos garantiu antecipadamente o 8º título seguido dos Jogos Regionais. A cidade chegou aos 281 pontos na classificação geral e não pode mais ser alcançado pela segunda colocada, a cidade de Pindamonhangaba, que soma 243. Mesmo ainda tendo jogos para acontecer durante essa semana. Vamos, TP, para conquistar o título de forma antecipada, São José somou 53 pontos no último final de semana, com 3 medalhas de ouro, 3 de prata, além de um 4º lugar no futebol masculino sub-20. O futebol feminino venceu Pinda, coloca as fotos, Matheus, por 3-0 no último sábado na casa dos adversários. Já o vôlei masculino foi vice-campeão ao perder para Pinda, também na casa do adversário por 3-1. As finais do vôlei de praia foram disputadas no Termas do Vale, em São José, e na final a equipe masculina joseense venceu Caraguá por 2-0. A feminina perdeu para Guararema pelo mesmo placar. O judô que você está vendo aí foi realizado na cidade de Amparo. No masculino, São José foi campeão, somando 96 pontos e meio, com 5 medalhas de ouro, 3 de prata em provas individuais, além de uma medalha de ouro por equipe. O feminino terminou em segundo lugar com 85 pontos e meio, atrás de Mogi, somando uma medalha de ouro, 6 de prata e uma de bronze em provas individuais, além de um ouro por equipe. Já o futebol masculino sub-20 deixou escapar o bronze ao perder para Pinda em São José por 1-0, depois de avançar na semifinal para o Mogi das Cruzes, vencendo nos pênaltis por 4-3, Bruno. A cidade de São José, só alegria nos jogos regionais. Pois é, São José fazendo o nome, né, reafirmando o seu nome de melhor equipe, aí, né, melhor cidade nesses jogos. Parabéns para os atletas de São José, né? Tanto os que conseguiram medalha de ouro, de prata, bronze, porque a gente sabe quanto é difícil, né, chegar a uma final. Então, que mais para frente, né, esses atletas aí, quem sabe saiam mais atletas até para a seleção brasileira, para a Olimpíada, quem sabe um dia,
chegar lá, ser essa medalha aqui no comecinho, né, a medalha de jogos regionais, de jogos abertos do interior, para no futuro chegar numa medalha olímpica. É verdade, e eu vou fugir do script aqui, minha cara Giovana. O detalhe é o seguinte, ainda tem alguns jogos para acontecer, tem futsal masculino, a final é hoje, tem vôlei masculino também, tem ginástica artística até o próximo final de semana, e São José ainda pode melhorar a sua classificação final, que hoje soma 281 pontos, Pindamonhangaba 243, aí depois vem Mogi, Caraguá, São Sebastião, Guarulhos, Campos do Jordão, Guararema, Jacareí e Ilhabela, tá certo? Brunão, gente que está acompanhando o nosso Hora do Esporte, vamos para um rápido intervalo, último do dia. Daqui a pouco tem fisiculturismo. O Brunão foi lá conferir tudo, você vai saber disso já aqui no Hora do Esporte. Rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, agora para falar no nosso programa de fisiculturismo, quase, hein, Brunão? Uma modalidade esportiva bem específica que não se resume apenas em ficar forte, monstrão, né, como o pessoal costuma dizer. O fisiculturismo tem todo um trabalho muito bem regrado com exercícios e alimentação para quem quer ser um atleta de alto nível. E olha só, aqui em São José dos Campos, o Brunão foi conversar com o fisiculturista Marco Braga, que se prepara para duas competições importantes, o Mr. Olímpia e o Sul-Americano, além de buscar uma vaga para o Mundial do México, onde o Marco conhece muito bem. Ele foi vice-campeão mundial em 2019. Coloca, Matheus! A vida do Marco Aurélio sempre foi atrelada aos exercícios físicos. Praticante de musculação há 25 anos, ele resolveu, em meados de 2013, dar um passo a mais no esporte, usar sua forma física para disputar campeonatos de fisiculturismo. E a primeira competição veio de forma despretensiosa, mas a estreia já teve um resultado expressivo. Fui vice-campeão paulista quando eu estreiei no campeonato e eu acabei gostando. E daí para frente eu não parei mais. Hoje eu estou há mais ou menos uns 7 a 8 anos competindo. De lá para cá, foram diversas competições e bons resultados, como o 3º lugar no Brasileiro em 2015 e o 3º lugar no Campeonato Sul-Americano realizado na Bolívia em 2017. Mas a principal conquista veio em 2019, com o 2º lugar no Campeonato Mundial de Bodybuilding, na categoria até 85 quilos no México. E isso é fruto de muita preparação. Para se ter uma ideia, antes de competições, o Marcão faz 3 sessões de treinamentos por dia, sendo um treino de cardio em jejum pela manhã, somado à musculação à tarde e outro treino de cardio durante a noite. Tudo isso somado a uma dieta especial preparada pelo Victor, que é coach do Marcão desde abril. A gente está adotando uma estratégia nova, no qual, nesse período um pouquinho antes do campeonato, a gente vai apertar mais questão de dieta, de treino, para que ele não chegue tão desgastado, mas que ele consiga chegar numa condição melhor do que nos campeonatos anteriores. A gente entra num trabalho, quando vai competir, está próximo de um campeonato, é o de pré-contest, que é uma redução na carga de caloria, o treinamento fica mais intensificado, para a gente começar a mostrar os detalhes do que a gente construiu no off-season. Então é um treinamento que exige mais parte cardio, para secar mais a gordura, a alimentação é muito mais controlada e a parte de calorias é menor, para que a gente consiga chegar a um físico mais adequado para o campeonato. E toda essa rotina puxada de treinamentos tem como objetivo a preparação para o Mr. Olímpia em setembro e para o Sul-Americano em novembro. A expectativa do Marcão é ficar no top 3 das duas competições e conseguir a vaga para o Mr. Universo, que acontece no ano que vem no México. O meu foco, meu objetivo hoje, por enquanto, é o Mr. Olímpia. Do Mr. Olímpia para frente, a gente tem o Sul-Americano, que é o próximo campeonato, que a gente vai ver como o físico respondeu no campeonato no Mr. Olímpia, ver o que precisa ser mudado e melhorado para o Sul-Americano, e depois do Sul-Americano, aí é o nosso foco para o Mr. Universo, que a gente vai fazer o que for melhor para o físico, preservando a minha saúde, para que eu chegue na minha melhor condição física lá e consiga ser o campeão Mr. Universo. Mas se ele conseguir a vaga, está liberado para sair da dieta e comemorar um pouco, certo, coach? Pode comemorar, pode e deve comemorar. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque nesse período o físico está muito sensível. Então o que você colocar nele, ele vai absorver. Pode comemorar, mas com um pouco de calma. Outra parte importante da preparação para as competições de fisiculturismo é o treinamento das poses.
Isso mesmo, o Marcão pratica quais as poses vai fazer para mostrar os músculos aos jurados nas competições. Ao todo, são 12 poses por apresentação, sendo 8 delas obrigatórias. Cada movimento, se executado de maneira correta, pode fazer a diferença na avaliação dos juízes. As rotinas de pose, que elas são fundamentais, porque elas mostram os pontos fortes do atleta e escondem os pontos fracos. Né? Isso é feito nesse período, a gente está fazendo uma vez por semana, mas conforme for se aproximando do campeonato, a gente vai fazer 2, 3 vezes na semana, quantas vezes forem necessárias, até todas as poses estarem perfeitas e ele ter condição de repetir os rounds de pose 2, 3, 4 vezes se necessário. Apesar de toda a dedicação e bons resultados nos últimos anos, o Marcão ainda tem dificuldades para conseguir patrocinadores. É a Cíntia, esposa do Marcão, que tenta levantar recursos para custear passagens, suplementos e até mesmo a tinta passada no corpo durante as apresentações. E na falta de patrocínios, vale até venda de rifa. A gente vai buscando formas de arrecadar, porque é um custo muito alto de inscrição, de pintura, de foto. Precisa fazer foto porque isso vai ser o marketing dele também para conseguir um patrocínio. Então, com isso, a gente vai buscando essas alternativas de grãozinho em grãozinho aí que a gente vai indo atrás, juntando para conseguir, para ele poder competir. Dificuldades que o Marcão quer deixar de lado para seguir no esporte que se apaixonou. E no que depender dele, o Brasil vai se tornar uma referência no fisiculturismo. Existem brasileiros que têm uma condição financeira que patrocinadores dão, que é uma quantidade de 15%, se eu vou dar um exemplo. O resto, tudo está na mesma situação que eu. Faz tudo quanto é tipo de trabalho para poder arrecadar dinheiro, para poder conseguir competir. Em homenagem ao Marcão. Aqui, Marcão. Marcão, vamos aqui, agora nessa aqui, vai, vamos sério. Marcão, sorte pra você. Aliás, eu conheço a família do Marcão inteiro. Marcão, Marcelinho, o Ricardinho. O Ricardinho jogava bola pra cacete, pra caramba. Saiu. E o nosso querido Marcelinho, meu amigo de infância, a gente estudou junto. Então, o Marcão já era daquela época lá também. O Marcão é um pouquinho mais novo do que eu. E aí, o Marcelinho jogava bola demais. Mas não é pra encerrar? O que é? Não é pra encerrar? Então, me empolguei. Mas o detalhe é o seguinte, sorte pra você, Marcão. Bruno, parabéns pela matéria. E o Marcão, bom demais, hein? Muito obrigado. E é isso. Para onde eu me despeço aqui? Então, acho que já tá despedido, né? Então, aí, ó. Então, aí sim! Quinta-feira estamos aí. Tem futuro, Marcão? Tem futuro o nosso rapaz aqui fazendo... Olha lá, tem futuro? Que beleza, olha só. Nosso Brunão, agora vai pegar firme o nosso novo fisiculturista, Chassi de Grilo. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o programa de Bem com Você, com a bela, com a estonteante, com a sensacional Gisele Lopes, no De Bem com Você. Luiz, grande abraço, hein? Sempre um prazer. Grande, Luiz, traduziu hoje tudo, hein? E aquelas medalhas lá dos Jogos Regionais, uma festa, né? Que beleza! Gente, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!